Então, meus amados irmãos e irmãs, para a gente encerrar aqui, né, esta palavra, que eu creio que os áudios estão sendo assim bem grandes, né, mas a gente precisa de explicar, a gente precisa de mostrar para quem é chamado. Este aqui é um ensinamento que nós estamos trazendo aqui neste grupo para você que já é crente há muito tempo, mas que você nunca se pegou a pensar nessa situação. Por que eu sou crente? Por que eu estou na igreja? Por que eu aceitei Jesus? Ou por que eu vim? Por que eu me batizei? Por que eu vim para a igreja? Será que foi por causa da influência de amigos? Será que foi por causa da influência de parentes? Será que foi por causa de alguém que me falou que seria melhor se eu fosse para a igreja? E de repente não foi assim por uma experiência própria que eu passei, ou simplesmente porque eu gostei muito da igreja, porque eu gostei das pessoas e aquilo me fez sentir bem e eu fui me transformando em algumas coisas, mas na verdade no meu interior eu não tenho uma certeza, eu não tenho realmente uma experiência verdadeira e que eu possa dizer para os outros: olha, eu fui transformado pelo poder de Deus. Será que você é uma pessoa assim? Ou será que você realmente tem uma experiência com Deus? Será que você tem alguma coisa a dizer para as pessoas, para convencer, para mostrar que a sua transformação foi por causa de Deus e não por causa de você mesmo, não por causa de qualquer outra pessoa? Talvez alguém até possa ter sido usado por Deus para mostrar para você o caminho de Deus, mas você deve ter passado pessoalmente pela experiência da conversão, de mudança de vida, porque é Deus que coloca na nossa vida todas essas necessidades que nós temos dele. Sim, a pessoa não sente necessidade de Deus se ela não passar por uma experiência prática, por uma experiência verdadeira com o Senhor na sua vida. Talvez por causa até de alguma situação de emergência, alguma situação que a pessoa passou por alguma questão assim muito drástica, muito difícil, uma situação difícil, e de repente Deus alcançou através daquela dificuldade, daquele problema, daquela situação que a pessoa não conseguia resolver sozinha, e somente um milagre aconteceu, que realmente a pessoa foi alcançada pelo poder de Deus. É uma forma de Deus muitas vezes mudar a nossa vida, mudar o nosso pensamento, mudar a forma que nós pensamos, a forma que nós falamos com os outros, o que nós achamos das outras pessoas, né? Então, você deve ter essa experiência de mudança de vida. Se você ainda não mudou a sua vida, você precisa mudar imediatamente. Mesmo que você, às vezes, já deixou de fumar, já deixou de beber, já foi liberto, digamos assim, de determinadas coisas que estão aí no mundo para atrapalhar a sua vida, ou atrapalhar a vida das pessoas, mas muitas vezes você ainda não tem aquele sentimento de realmente: Cristo me chamou, eu ouvi a voz de Deus, ou eu tive realmente um sentimento de que Deus, ele me transformou pessoalmente, ele me transformou, ele mudou a minha vida pelo poder dele, não porque simplesmente eu quiser. Claro que muitas vezes a gente tem que também querer servir a Deus, porém não é somente pelo nosso querer, porque às vezes pelo nosso querer nós não chegamos a lugar nenhum, nós não conseguimos realmente realizar nada simplesmente pelo nosso querer. Às vezes a gente quer muitas coisas e nem sempre a gente consegue todas as coisas que a gente quer. Se fosse pelo nosso querer, nós estaríamos condenados, mas não é pelo nosso querer, é pelo querer de Deus, é pelo querer do Espírito de Deus, é pelo querer de que Deus está agindo em nós, está trabalhando em nós para nos chamar, para nos livrar deste mundo, para nos trazer para a luz, para nos trazer para o conhecimento, para nos trazer para servir a Ele
e passar a servir ao nosso próximo. É para isso que Deus nos chamou, meus amados irmãos. Então vamos glorificar ao Senhor, vamos mostrar que realmente Deus, ele tem um propósito muito maior nas nossas vidas do que aquilo que nós imaginamos, do que aquilo que nós pensamos, e sabendo disso, nós vamos fazer do nosso trabalho divino, do nosso trabalho, da nossa vida pessoal, inclusive, não simplesmente uma vida para servir simplesmente aos nossos familiares e tudo mais, mas para servir a qualquer um que traçar ou cruzar os nossos caminhos. É verdade, às vezes Deus manda até pessoas diferentes, Deus manda pessoas de longe, Deus manda pessoas para nós termos que ajudar aquelas pessoas a sair do abismo espiritual, e nós devemos então estar preparados, estar nos preparando a cada dia para que Deus possa nos usar na sua obra, e assim nós possamos realmente servi-lo, assim nós possamos realmente ter um ministério de frutificação, que frutifique algo que realmente tenha resultados. E muitas vezes esses resultados não são também os que nós esperamos. Muitas vezes as pessoas vão rejeitar nossas palavras, vão rejeitar o nosso conhecimento, vão rejeitar aquilo que nós falarmos, que vai poder mudar a vida deles. E aí nós devemos entregar isso nas mãos do Senhor, mas nós devemos falar, nós devemos mostrar a verdade, nós devemos mostrar a nossa carência e a carência que as pessoas têm de Deus e da sua palavra. Nós devemos mostrar que nós precisamos de Deus, que nós não somos nada sem Deus, mas que Deus é que age tudo em todos, Deus é que age tudo em nós. Nós devemos estar ao serviço dele. Isso é exercer o ministério, isso é praticar aquilo que você foi chamado, praticar a vida espiritual, é fazer realmente com que as pessoas entendam, pelo convencimento, pelo diálogo, pelo conversar com as pessoas, pela argumentação, você então falar para as pessoas aquilo que você passou, a sua própria experiência, e também falar das experiências que Deus já te deu e daquilo que você pode expressar como realidade na sua vida e na vida de tantas outras pessoas que se encontraram com Deus, como nós aqui estamos falando. Este é o nosso trabalho. Você foi chamado por Deus, você tem sido chamado por Deus, você tem esse sentimento de que Deus está te chamando para uma grande obra, para fazer a vontade dele. Então, essa mensagem foi para você. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nutrir em seu coração esse bem-estar, para que você possa utilizar todas as suas forças, tudo aquilo que você conhece, tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você já passou, tudo aquilo que você pode fazer para o serviço de Deus, para o serviço do Senhor Jesus. Deus abençoe muito a sua vida em nome do Senhor.